Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. E antes de darmos início aos estudos dessa semana, vamos dar início com a prece de abertura. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui a desenvolver o entendimento, as reflexões, os estudos. Agradecidos que somos pela oportunidade da existência, louvamos a Ti, Senhor, porque sabemos que somos filhos muito amados por Ti, que tendes por nós misericórdia, amor, compaixão, e que sempre está conosco através do Evangelho de Jesus, através dos benfeitores. A sua presença amorosa se manifesta durante todas as vezes que conversamos contigo. Possamos sempre fazer uso dessa comunicação amorosa que tu nos oferece, que é a prece. Quando elevamos o pensamento ao Criador e agradecemos a existência, a família, tudo que temos e tudo que somos, colocamos em Ti, Senhor, a comunhão dos pensamentos que nos direciona, que nos intui e que nos oferece a oportunidade do crescimento. E assim, nessa comunhão de vibrações amorosas, de elevação de pensamento, vamos buscando o auxílio do nosso anjo da guarda, dos benfeitores que estão sempre conosco quando nós damos a abertura para a vossa assistência. Que possamos trazer para os nossos lares todo esse amor, toda essa comunhão de pensamento e vibrações amorosas que sempre se achegam até nós. E assim, vamos agradecendo e nos preparando para refletir sobre o estudo desta semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita. Hoje o estudo é do livro número 2, capítulo número 7, que vai falar sobre a infância. Trataremos aqui duas questões, a 383 e a 384, onde Kardec pergunta para o plano espiritual: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? E eles respondem: o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Olha como é interessante, o estudo da doutrina, que vem nos esclarecer sobre várias questões que fazem parte da nossa existência. Vem falando sobre a morte,
fala sobre a família, fala sobre as nossas relações pessoais, as nossas simpatias, antipatias, da onde viemos, quem somos nós e para onde vamos. E agora, nessa semana, a doutrina vem nos esclarecer sobre a criança. Por que o espírito vem nessa condição de criança? Como foi dito na resposta, onde os benfeitores nos instruem, é para a evolução, é para a depuração do espírito. Como nessa fase, a criança, na infância, há o esquecimento do passado. Então, quando o espírito reencarna, ele tem o esquecimento do passado. E também por conta dos órgãos que ainda não estão completamente formados. Se a gente observar uma criança, ela não tem os seus órgãos ainda totalmente amadurecidos. Eles vão se desenvolvendo à medida que a criança vai avançando, da fase dos meses, e dos anos vão se desenvolvendo esses órgãos, e a criança vai encontrando ali o amadurecimento, que também ele é acionado mais lentamente ou mais rapidamente, conforme a criança vai respondendo aos estímulos que ela recebe. Então, se a gente observar um bebê, logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, eles ainda não estão completamente formados nos seus órgãos, eles não estão amadurecidos, nós podemos falar dessa maneira. Se a gente observar a parte digestiva da criança, ela precisa de um processo, Primeiro o líquido, depois o pastoso, depois os sólidos. E a introdução do alimento é feita para a criança de conformidade com o amadurecimento desse órgão digestivo e excretor, da criança. Então, a gente pode observar isso. A gente também observa na fala da criança, que esse sistema, de comunicação, ele vai se constituindo aos poucos, de conformidade que os meses vão se avançando na criança. Também observamos, o desenvolvimento sensorial e motor da criança. Ele também se desenvolve aos poucos, lentamente, À medida que os meses avançam, a criança vai aprendendo, a se movimentar. Primeiro ela firma o corpinho, firma a cabeça, começa a ter segurança, e firmeza para sentar. Depois ela começa a ficar em pé, gatinhar antes, Muitos gatinham antes, depois vai criando a firmeza nas pernas, a criança vai ensaiando os primeiros passos. E assim sucessivamente com tudo, com a fala, com a digestão, o movimento, a parte sensorial da aprendizagem da criança. Então, conforme a criança vai amadurecendo, avançando os meses e os anos, ela vai amadurecendo esses órgãos que ainda não estão maduros e assim vai respondendo aos estímulos e se desenvolvendo. Então, como vimos, como observamos, quem tem a condição de ter convivido com uma criança, seja um irmão, um filho ou um neto, o professor também, os cuidadores da criança na escola, eles vão observando toda essa constituição desse desenvolvimento. Então, a criança vem nessa condição, para se aperfeiçoar, e ele está mais acessível, tanto na parte moral, quanto nessa parte também dos estímulos que recebe na parte sensorial, na parte dos afetos, E esses instintos, na criança, os instintos, do espírito, as tendências, eles estão relativamente adormecidos. E isso é muito importante para o espírito, para que ele possa receber as novas impressões. O espírito, nessa fase, ele está muito disposto e aberto aos novos aprendizados,
que vão trazer para ele novos valores, novos princípios, para que o espírito possa se aproximar de Deus com o aprendizado dos pais ou aqueles que estão incumbidos de educá-los. Então tem toda essa parte, né, de desenvolvimento, dos cuidados, da educação, da orientação, do amor, da proteção. Então a criança vem nessa condição delicada para que possa haver a oportunidade de imprimir nela novos valores. Então ela vem nessa condição. E os pais, eles têm esse compromisso com Deus. É um compromisso assumido para fazer esse espírito evoluir. E é de grande responsabilidade, né? Um compromisso muito árduo, né? E muito amoroso também. A educação dos pais para os filhos. Então, educar com amor. Esse deveria ser, né, o que toda criança deveria receber, ser educada amorosamente, imprimir nessa criança valores morais, valores emocionais, afetivos, amorosamente, para que esse espírito ele seja marcado pelo amor, que ele possa criar a identidade dele, né? Porque os pais, eles vão criando marcas na criança, eles vão marcando a criança, né, nessa personalidade, e essas marcas, elas podem ser muito salutares, elas podem ser marcas eficientes quando elas são impressas com amor. Então, olha a nossa responsabilidade, olha a responsabilidade que nós temos quando nós assumimos o compromisso de fazer um espírito progredir. E sabemos também, né, que até os 7 anos, as crianças, elas estão muito aptas e abertas às orientações, aos ensinamentos. E a partir dessa idade, por volta, né, dos 7 anos, né, a criança ela vai manifestando pouco a pouco as tendências. Então essas tendências, elas começam, elas se iniciam a aflorar a partir dos 7 anos. Ali é que o espírito começa a manifestar algumas características. Depois aos 14, por volta dos 14, né, na adolescência, e depois também aos 21, já na idade adulta. Então, temos essas fases, né, que a gente pode dizer que é ali o espírito, né, primeiro, os primeiros 7 anos, onde ele é uma esponja. Ele está sugando tudo que está recebendo, então ele está muito aberto, ele está muito receptivo, e tudo que a gente imprimir naquela criança, de bom ou de mal, tem chance, né, de florescer, de deixar marcas ou cicatrizes, dependendo do que essa criança recebe. Então, de novo, a importância de educar amorosamente, imprimir na criança, colocar selos, né? Identificar essa criança com muito amor, para que ela se reconheça, para que ela possa entender a importância dela naquela família, que ela possa ser uma criança segura, né? Que os pais possam trazer essa segurança para a criança, através dos cuidados, dos afetos, dos ensinamentos. Então nós temos que aproveitar, né, esses primeiros 7 anos para agregar novos valores, para a gente também imprimir nessa criança, né, o amor por Deus, falar sobre Deus, falar sobre a criação, falar sobre essa vida maior, qual é o nosso propósito de existir,
deixar a criança em comunhão com esses aspectos, né, da criação da divindade, a natureza, o contato com, né, com todas as criações, o respeito pelas pessoas, respeito pelos idosos, respeito pela natureza, pelos animais. Então, tudo que for agregado nessa criança são valores que ela vai levar, que ela pode resgatar a qualquer momento da sua memória e lembrar. O meu pai falava isso, a minha mãe falava isso. Olha como isso é importante, os valores, né, que nós deixamos para aqueles, né, que nos cercam. E na próxima questão, muito interessante nessa pergunta que Kardec faz para a espiritualidade. Por que as primeiras crises da criança são de choro, né? Olha que pergunta interessante. E eles respondem: para exercitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhes são necessárias. Não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com as suas necessidades. Admirai em tudo a sabedoria da providência. Quer dizer, a sabedoria de Deus, ela abrange a tudo, ela se estende a tudo e nos mínimos detalhes, né, que a vida nos oferece tem a mão de Deus. E é por isso que a criança chora. É para despertar a nossa atenção. Porque ainda somos imperfeitos, né? Ainda, né, estamos muito enraigados na matéria e muito preocupados com os nossos interesses pessoais, com as nossas necessidades e as nossas vontades. E Deus sabe disso. Por isso, a criança chora para se expressar. Porque às vezes, distraídos, né, nessa nossa condição de imperfeições, a gente poderia acabar esquecendo das necessidades da criança. Se a criança não chorasse, se ela não desse esse indicativo que ela precisa da nossa assistência, do nosso amparo, pouco a gente se inquietaria, né, com os cuidados que ela necessita, né? E se a gente observar para aqueles que já acompanharam, né, essa situação, a criança dá sinal o tempo todo do que ela precisa. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com cólica, ela chora. Se ela está com sono, ela chora. A criança se incomoda. A criança, ela dá o sinal, ela dá o alerta para aquele que está cuidando de que ela está necessitando de alguma coisa. E é isso que faz a mãe exercitar a maternagem, né? Que é fazer o exercício amoroso da necessidade da criança. O bebezinho chora, ela se aproxima do berço, pega ele no colo, acaricia, faz a maternagem e depois ela verifica do que esse bebê precisa. Ah, está no horário da amamentação ou de dar mamadeira. A fralda está suja, precisa ser trocada, ou ela está molhada, ou ela ficou muito tempo com a fraldinha molhada e criou uma certa irritação na pele. A mãe tira a fralda, observa, vê que precisa de cuidados mais intensos, passa uma pomada, né, faz uma atenção, uma higiene ali mais elaborada. A criança, quando tem febre ou uma dor de ouvido, ela vai manifestar. E a mãe que está acostumada, que está ali no dia a dia com a criança, ela vai percebendo o comportamento da criança e ela já sabe. Só de olhar para a criança, ela já sabe se é sono, se é fome, se é troca de fralda,
se está com a dor no ouvido. A mãe aprende a sentir a temperatura da criança sem o termômetro. É incrível, mas isso acontece. A mãe se acostuma já com o aspecto da criança, até pelos olhos ela já consegue identificar se a criança está com uma gripe, um sintoma gripal, quando ela começa a ficar indisposta ou ela para de se alimentar. A mãe percebe. E como eu falei, muitas vezes percebe a febre sem o termômetro. Só de sentir a temperatura da mãozinha da criança ou do pezinho da criança, a mãe vai desenvolvendo uma habilidade. Parece brincadeira isso, mas isso é verdade. Isso acontece. E aí ela põe o termômetro só para validar mesmo quanto que está essa temperatura. Mas ela já consegue identificar, muitas vezes até pelo comportamento da criança. Se a criança está sorrindo, se ela está triste, se ela está irritada com alguma coisa. E assim ela vai identificando as necessidades da criança. Olha como a sabedoria de Deus é grande, né? A criança ensina a mãe. É a criança que ensina. E o instinto maternal vai fazendo com que você desenvolva fortemente essa habilidade, né? E a criança vem com toda aquela fragilidade, né? Ela vem com aquela carinha tão angelical, com toda aquela delicadeza, né? Para que os pais desenvolvam esses laços afetivos. Imaginem, né, se o espírito viesse já adolescente, questionando, impondo, rechaçando as informações, não querendo, né, as orientações, os conselhos, os cuidados dos pais. Nós não teríamos a mínima possibilidade de fazer esse espírito evoluir se ele viesse já com essa personalidade completamente aflorada, né? Então ele vem nessa condição de delicadeza e com toda essa abertura, né? Do esquecimento do passado, né? Com essas tendências e esses instintos adormecidos, para que a gente possa, né, imprimir nessa criança o amor, o afeto, a educação de que ele necessita, né? E se a gente observarmos, né, se o bebê não chorasse e a gente não atendesse, né, a essas necessidades, a gente colocaria a vida dessa criança em risco. Se a gente chegasse, né, da maternidade, colocasse a criança no berço e deixasse ali ela entregue à própria sorte. Por isso que a criança chora, para despertar em nós, né, que nós temos que amparar essa criança, que nós temos que fazer, dar a essa criança toda a atenção que ela necessita para que ela possa se desenvolver tanto na parte material, né, amadurecimento desses órgãos que ainda não são completos, para que ela possa ser independente na fase adulta. E se a gente observar, né, o bebê humano é o que precisa de mais tempo de cuidados. Se a gente observar na natureza, né, os filhotinhos dos bichinhos, os cachorrinhos, né, os gatinhos ou todos os animais filhotinhos, né, depois que eles desmamam, eles vão embora, né, que o pai e a mãe ensina lá eles se virar, eles vão embora em um curto prazo de tempo, né, a se manter sozinhos. E o bebê humano não. O bebê humano, ele é diferente. Ele precisa de muito mais tempo, né? Quantos anos o bebê humano, o bebê, né? O bebê, que depois é uma criança, é um pré-adolescente, um adolescente, e depois ele parte para, né, para ser independente. Ele depende por muitos anos dos pais, né, para que ele possa realmente se manter, se sustentar, para que ele possa nortear a vida dele nos caminhos mais assertivos. Ele precisa de muitos anos, né,
Se a gente pensar assim numa fase adulta, 18, 21, e parece que hoje cada dia mais isso se prorroga mais. Então a gente vê que parece que essa adolescência ela se estende muito mais e muitos ficam muito mais tempo na casa dos pais e uma certa dependência financeira, né, vamos dizer assim. Então, pensemos, né, nessa condição que a doutrina nos traz sobre a nossa importância e a nossa cumplicidade com Deus para que os espíritos possam progredir. Porque esse que abraçamos em nosso ventre ou em nossa família, seja como filho, netos, ou outra relação, filhos do coração, nós temos uma cumplicidade com Deus. Então, assim, a infância, né, como podemos resumir, ela tem uma utilidade muito grande, né, para o espírito, né? Então, eles entram nessa vida corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar, né? E essa fraqueza, né? Essa necessidade, essa dependência na tenridade os tornam mais flexível, mais acessível aos conselhos da experiência, né? Daqueles que devem fazer ele progredir. Enquanto podem formar o seu caráter e imprimir, né, novas oportunidades, né, que eles possam retirar de dentro deles, através dessas impressões novas, desse amor que se recebe, que ele possa, né, retirar de dentro de si as más inclinações, as más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. É uma missão sagrada, né, pela qual todos que assumem essa responsabilidade vão responder. Por isso, né, que a infância ela é útil, necessária e indispensável. E ela também segue, né, a essa grandeza da lei de Deus. E é uma lei que rege o universo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.